Olá, o Em Discussão apresenta o debate promovido pelas Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia do Senado sobre o uso democrático da ciência para a transformação social e econômica do Brasil. Se nós não apostarmos no maior asset que nós temos, que é o ser humano, que é o nosso ser, as nossas crianças, nós não temos a menor chance de competir. Cresce a cada dia o número de empresas fazendo inovação no Brasil. O nosso jovem, os nossos filhos, não são menos inteligentes do que os europeus, do que filhos de americano. A diferença está na oportunidade, Ciro, nas condições que são dadas. Neste primeiro bloco, vamos conhecer os trabalhos do professor Miguel Nicoleles, o neurocientista que escolheu o semiárido brasileiro para revolucionar o estudo da ciência no país. Eu comecei essa busca indo num lugar inesperado para se fazer ciência de ponta no Brasil, que eu reputo ser a Califórnia brasileira, o semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro tem 2 vezes a área da Califórnia, tem um único ecossistema verdadeiramente brasileiro, porque o semiárido da Caatinga brasileira só existe aqui. E o que ela tem, o que ela possui, para todos nós que conhecemos um pouco melhor do que só a costa do Brasil, mas que já visitaram o interior do semiárido brasileiro, é o maior exemplo de sobrevivência biológica que eu conheço na minha carreira. Porque tudo que cresce aqui tem que se adaptar às condições inóspitas de sobrevivência do inseto mais humilde ao ser humano que mora no semiárido brasileiro. O que nós temos é a expressão de mecanismos de sobrevivência impressionantes, que curiosamente, eu não tenho tempo para falar sobre isso, podem ser a base de uma indústria científica tropical, em várias áreas. Energia renovável, solar, eólica, fontes renováveis de biodiesel, que nós nem exploramos ainda. A biotecnologia do semiárido pode gerar, dentro do contexto da biodiversidade tropical, indústrias múltiplas de fitofármacos e uma série de outras cadeias produtivas que nós nem começamos a explorar. Para provar que esse experimento, que a ciência pode ser um agente de transformação social, nós temos que ir num lugar onde a transformação social tem que ser iminente, tem que ser para ontem. E nós escolhemos o estado que infelizmente detém os piores índices educacionais do país, que é o Rio Grande do Norte, junto com Alagoas, um pouquinho abaixo da Bahia, né? E resolvemos aplicar a nossa técnica de transmissão do conhecimento científico como ferramenta pedagógica na periferia de Natal, na cidade de Macaíba e na saída da cidade de Natal. Com auxílio de iniciativa privada, com parcerias privadas e públicas com o governo federal brasileiro, instalamos em 2003 o Instituto Internacional de Neurociências de Natal, que 2 anos depois se transformou no mesmo nome, com a adesão Edmond e Lili Safra, com a maior doação privada para um projeto científico na história do Brasil. Aqui nós iniciamos as nossas atividades na periferia de Natal. Esse é o município de Macaíba, município com grande extensão rural, um dos piores índices na época de desenvolvimento humano do estado, e as 4 das piores escolas do Rio Grande do Norte. Em ciência a gente aprende isso desde criancinha. Quando você quer provar um ponto, uma hipótese, você vai nas condições mais extremas. Você escolhe condições as mais difíceis possíveis. Porque se você provar a sua tese nessas condições, em condições mais favoráveis, a tese é válida. E foi por isso que nós escolhemos o pior distrito escolar do país. Entrando em Macaíba, nós estabelecemos a estrutura global do Instituto, que tem no seu coração um instituto de pesquisa de ponta, como eu vou mostrar rapidamente aos senhores, voltado ao estudo do cérebro, porque você estudando o cérebro, você estuda tudo o que é humano. Você consegue entender, se você entender o cérebro, você entende todas as macroestruturas econômicas, políticas, sociais geradas pelo ser humano. Em volta, nós criamos um programa educacional chamado Educação para Toda a Vida, que curiosamente começa a seguir os seus alunos intrauterinamente, ou seja, seguindo as mães dos nossos futuros alunos, realizando um programa de pré-natal de alto risco, na região que tem o pior índice de mortalidade materna durante a gravidez. No Nordeste brasileiro, a média é por volta de 87 óbitos por 100 mil habitantes, que é um dos índices mais pornográficos da saúde pública brasileira.
Pois bem, nós começamos a atuar com as mães e criamos um projeto piloto educacional para 1.000 crianças, que mais recentemente, 2 anos atrás, foi estendido à cidade de Serrinha, no semiárido baiano. E o que nós estamos entrando aqui na terceira fase é a construção da cidade do cérebro, que vai fechar a nossa cadeia produtiva, constituindo o primeiro parque neurotecnológico do mundo. Um parque industrial, de pesquisa industrial, para produzir, gerar produtos de alto valor agregado para a indústria do cérebro, que vai cuidar de todas as moléstias do sistema nervoso, que é o que vai, no futuro, ser a causa de maior mortalidade da nossa espécie. E criamos linhas de pesquisa que competem hoje de igual para igual, por exemplo, no nosso centro de primata, onde nós hoje aqui estamos estudando uma possível terapia para a doença de Parkinson, que se mostrou viável, uma terapia que começou em roedores, lá nos Estados Unidos, foi capa da revista Science, foi trazida para Natal, demonstrada a eficácia em primatas. Um grupo em Paris testou a nossa terapia num primeiro paciente e o resultado foi fenomenal. O paciente está livre dos sintomas de Parkinson e foi publicado isso, ou seja, nós demonstramos que é possível fazer ciência de ponta e levar isso para o mundo afora. Na concepção mais moderna da neurociência atual, um projeto educacional tem que começar aqui, no pré-natal garantido e na garantia do parto dessa mulher. Nós conseguimos atender hoje 12.000 consultas de pré-natal gratuito, eu vou mostrar aos senhores. Nós já vimos quase 30.000 mulheres nesse período de atuação, e daquela mortalidade de 87 mulheres por 100.000 habitantes, na cidade de Macaíba não existe óbito mais durante o pré-natal. A nossa marca é 0, ou seja, me disseram que era impossível atingir a marca 0. A marca 0 foi atingida. É possível de ser atingida. Essas crianças, então, ao nascer, vão ser matriculadas nessa escola de tempo integral, que está sendo concluída agora em junho, com apoio do MEC, para 3.000 crianças. Ela pode chegar até 5.000 crianças no futuro. Só que essa escola começa no berçário. Ela começa verdadeiramente 2 semanas depois do nascimento. O nosso centro de saúde acompanha essa criança por 24 meses, mas ela já começa a ir para a escola em tempo integral, usando um currículo que foi testado nos últimos 5 anos, nesse projeto piloto, com 1.000 crianças no Rio Grande do Norte e 400 crianças por ano na Bahia. Essa é a nossa primeira escola instalada no bairro de Cidade Esperança, próximo de Felipe Camarão. Um minutinho só. São 600 crianças por ano educadas aqui. Esse é um dos bairros mais problemáticos da cidade de Natal, onde tudo que não presta acontece. Agora, se os senhores forem lá nos visitar qualquer dia, será um grande prazer recebê-los. Os senhores vão ver que o único prédio onde as paredes não têm grafite, onde os vidros são intactos e onde não existe nenhuma dano do nosso jardim, que é todo em volta da área da escola, é o nosso prédio. Porque a comunidade local, se os senhores olharem em volta, os prédios estão destruídos, tem venda de drogas nas esquinas, tem todos os problemas que nós conhecemos, né, nas periferias das cidades do Brasil, mas aqui ninguém encosta no prédio. Porque esse prédio, de acordo com a comunidade, se transformou no portal de libertação das crianças da região. Eles aprendem nos laboratórios de educação científica mais modernos disponíveis no Brasil. Crianças que vieram das famílias mais humildes da cidade de Natal, que eram consideradas pelo próprio sistema educacional como irreversíveis, como casos que deveriam ser abandonados porque elas não teriam chance de progredir no sistema educacional, por uma série de problemas comportamentais, acadêmicos e outros, né? Essas crianças hoje frequentam, desde os 10 aos 15 anos, dos 10 aos 15 anos, laboratórios de robótica, informática, física, química e biologia. Como os senhores sabem, a taxa de evasão escolar do ensino fundamental para o ensino médio no Brasil é, na média, 57%. Ou seja, dos 15 milhões de crianças do ensino fundamental, nos restam 7 milhões. Ou seja, nós vamos de uma população enorme de crianças na escola primária para uma população do tamanho da Suíça. Ou seja, nós perdemos um grande potencial humano só aí. Pois bem, das nossas crianças que se graduaram, o índice de evasão do fundamental, onde nós atuamos, pro médio foi de 2%. O restante dessas crianças ou está matriculado e cursando o ensino médio, ou já graduou do ensino médio, ou algo que jamais aconteceu na história desses bairros ou dessa cidade, essas crianças entraram no IFET
do Rio Grande do Norte, que é um dos melhores do Brasil, e pela primeira vez entraram na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Da primeira turma de 1.000 crianças que graduou desse projeto educacional, os primeiros 3 anos, 22 demonstraram um interesse e um talento acima da média para a pesquisa científica. E nós decidimos, então, crianças que não tinham entrado no ensino médio ainda, levá-las para trabalhar conosco no Instituto de Pesquisa de Neurociência. Curiosamente, 4 dessas crianças conversaram conosco e disseram que elas não queriam estudar neurociência. Elas queriam estudar potenciais fontes de biodiesel do semiárido brasileiro. E agora, essas crianças estão pensando em criar a empresa delas no ensino médio, de certificação de óleo vegetal do semiárido brasileiro para potencial aplicação em biodiesel. Os Santos Dumonts existem. No próximo bloco, o ranking da ciência no mundo e o investimento brasileiro para os próximos anos. A gente volta em instantes.